Está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. É sempre por volta desta hora que destacamos artigos ou histórias da imprensa nacional e internacional e começamos lá por fora, não é, Bruno? Sim, pelo New York Times e por um artigo em que fala aqui de aliados improváveis ou os queridos inimigos que se juntaram para votar em Trump. Este parece ser o sentido do artigo, em que se procura compreender o que levou árabes americanos e judeus conservadores a votar em Donald Trump quando aparentemente têm interesses que são inconciliáveis. Nos últimos dias da campanha, vários republicanos em comícios repetiam a ideia de que a América devia escolher a paz em vez da guerra e que isso significava votar em Donald Trump e que os democratas são belicistas. Isto era um claro piscar de olho ao eleitorado árabe e muçulmano, que se indignou bastante ao longo dos últimos tempos, sobretudo desde o 7 de outubro do ano passado, com o apoio da administração Biden ao governo de Israel. E que, aparentemente, este piscar de olho ao eleitorado árabe e muçulmano funcionou. E isto, o mais curioso, é que sem que Trump alienasse os votos dos judeus conservadores, que vêem-no agora presidente, o grande defensor, o presidente eleito, o grande defensor de Israel. Ora, estes dois grupos muito diferentes têm também expectativas muito diferentes em relação ao que será a ação de Trump na presidência. E a grande questão de que fala este artigo do New York Times é saber se o presidente eleito vai conseguir agradar aos dois lados ou sequer se vai tentar agradar aos dois lados. Os analistas apontam que muitos dos votos de árabes e muçulmanos em Trump foram, acima de tudo, um voto de protesto contra a administração Biden, contra o presidente, contra a vice-presidente também, e candidata Kamala Harris, e que é provável que as políticas de Trump acabem por desiludir esta fatia do eleitorado e até, provavelmente, enfurecê-los. E muitos dizem, garantem desde já que não será a ala judaica, ou seja, os judeus conservadores, a ficar desiludida com o Trump. Historicamente, os judeus americanos votam no Partido Democrata e ainda não se sabe ao certo a dimensão do voto de protesto dos árabes em Donald Trump, mas houve em certas áreas uma nítida transferência de votos entre democratas e republicanos, ou seja, regiões, condados, cidades que votavam democrata, quase sempre votaram democrata, agora desta vez, e onde há uma população judaica ou de origem judaica ou muçulmana, e que agora votaram, inclinaram-se decisivamente para Donald Trump. Muitos não conseguem explicar este fascínio que Trump tem exercido sobre os muçulmanos americanos, mas alguns reconhecem que esse fascínio existiu mesmo, ou seja, a certa altura não era só um voto de protesto em relação à administração Biden, era também um voto de apreço e de apoio declarado a Donald Trump. E isto é estranho para um presidente que, entre 2017 e 2021, instituiu uma proibição que visava cidadãos de países maioritariamente muçulmanos, que os impedia de entrar no país, e que sempre apoiou o governo de Israel, até quando o governo de Israel decidiu transferir a capital de Tel Aviv para Jerusalém, uma medida bastante polémica. Trump foi dos primeiros a apoiar o governo de Israel. Os israelitas gostam tanto dele que deram o nome de Trump a um colonato nos Montes Golã. E sem saber o que Trump mudaria na política para o Médio Oriente, muitos árabes americanos estavam dispostos mesmo assim a correr riscos, porque dizem Trump oferecia alguma esperança, enquanto os democratas não ofereciam qualquer esperança para a comunidade muçulmana. Também elogiaram os esforços da campanha de Trump para ouvir a comunidade, ao contrário do que aconteceu com a campanha de Kamala Harris. E dizem que a destruição de Gaza, que está ainda a ocorrer, aconteceu com os democratas no poder e que não houve nada pior do que isso na história recente do Médio Oriente. Apesar do apoio a Israel, alguns judeus também temem que Trump vire as costas ao país por questões menores, ou seja, também não têm grande confiança em Trump. Seja como for, a verdade é que estes dois tipos de eleitor, muito diferentes entre si, aparentemente antagónicos, acabaram por se juntar e fazer parte desta grande coligação que votou em Trump. Está no New York Times.
Muito bem, olha, vamos ficar nos Estados Unidos, mas através do público neste caso. Só este ano morreram 6 jovens a surfar no metro de Nova Iorque. O que é que está a passar? Jovens, incentivados por desafios daqueles feitos nas redes sociais, saem da carruagem ou da plataforma em Nova Iorque, empoleiram-se no topo das carruagens como se estivessem a surfar, basicamente. Esperam que o metro arranque. E o Departamento de Polícia de Nova Iorque já disse que só este ano, então, de facto, já morreram 6 pessoas e 181 foram detidas nesta atividade. A tentar, não é? A tentar. A tendência chama-se, de facto, subway surfing, ou surfar no metro. Não é nova, mas voltou agora a ganhar popularidade nas redes sociais e o número de mortes e detenções tem vindo a aumentar, de facto. O caso mais recente é de 2 jovens, uma de 12 e outra de 13 anos, que tentaram a manobra, perderam o equilíbrio. A primeira sofreu uma lesão na cabeça, com hemorragia cerebral. A segunda caiu entre 2 carruagens, acabou por morrer. Dias antes, um rapaz de 13 anos morreu quando tentava surfar também em cima do metro, em São Queens. muito novos mesmo. Muito novos mesmo. Logo ali, ainda pré-adolescentes ou adolescentes recentes. E a mãe deste miúdo de 13 anos disse de facto às televisões locais que o filho estava a participar num desafio que tinha encontrado nas redes sociais, já não era a primeira vez que o fazia e publicava vídeos nas redes sociais, mesmo depois obviamente ela lhe ter dito para não fazer, dela o ter proibido. Este ano, na quarta-feira, testemunhas viram também uma jovem a subir para o topo de uma carruagem, a cair nos carris. Pouco depois a rapariga de 18 anos foi encontrada com ferimentos graves nos braços e nas pernas, foi ao hospital obviamente em estado crítico. E a Autoridade de Transportes Local já está encarregue basicamente de gerir as redes de autocarros e metro de Nova Iorque, já pediu às várias plataformas de redes sociais que retirem os cerca de 11 mil vídeos que incentivam esta prática, sobre esta prática. Não tem ainda dados sobre quantos realmente foram apagados. Em Portugal também já houve registros desta prática, diz-nos o público. Em 2019, 4 jovens ficaram feridos após terem tentado surfar em cima de carruagens do metro do Porto, em Rio Tinto, perto da estação de Levada. Foi o condutor que seguia no sentido contrário que reparou nos 4 adolescentes caídos nos carris e alertou as autoridades. Portanto, fica aqui também o alerta, não é? Para aquilo que são incentivos altamente perversos e perigosos que muitas vezes aparecem nas redes sociais. Surfar é no mar. E mesmo assim com cuidado. E sabendo, sim.